Olá, meu nome é Carolina Azevedo e nós estamos aqui para mais um episódio do podcast Recomeçar. Existe alguma situação na sua vida que já te paralisou ou que te impediu de viver os propósitos de Deus para a sua vida? Na minha, sim. E esse testemunho de hoje, esse episódio de hoje tem um significado muito especial para mim. Durante muito tempo, as minhas cicatrizes, tanto as externas quanto as internas, principalmente, me impediram de fazer muita coisa, até que eu entendesse o que vai ser contado aqui hoje. Hoje a gente vai contar a história da Geisa Amaral, um testemunho lindo que vai, com certeza, impactar a sua vida. Geisa, seja muito bem-vinda, é uma honra receber você aqui. Primeiramente, Carol, eu gostaria de agradecer por esse convite. É uma honra para mim estar aqui. Eu falo que é um convite, não só pela Carol, é um convite de Deus para eu estar aqui. Então, a minha história começa. Eu sou da cidade de Pai Pedro, Minas Gerais, no norte de Minas. É cidade pequenininha? É uma cidade pequena, aproximadamente uns 8.000 habitantes. Os meus pais moram lá até hoje. E aos 5 anos de idade, eu sofri um acidente doméstico, na qual eu tive 20% do meu corpo queimado. Eu tive queimaduras de 1º e 3º grau. Fiquei 40 dias internada na época. A minha irmã, vou resumir um pouquinho como que foi o acidente. A minha irmã se casou e aí o esposo dela morava numa fazenda e naquele momento ela foi acender o fogão a lenha. E aí ela pegou a gasolina que estava no recipiente e foi despejar na lenha. E aí quando ela acendeu o fósforo, ao invés de pegar fogo lá na lenha, veio pegar no recipiente. Nossa. E aí tinha no dia lá tinha um irmão, que ele tinha 9 anos na época. Ele viu aquele fogo e ela no desespero gritou o marido dela. E aí eu olhei da janela, vi aquele fogo lindo, né? Eu tinha 5 anos, vi aquela chama. E aí eu dei a volta. Quando eu dei a volta para ver, o meu irmão tinha pegado o recipiente com fogo e jogado. E aí quando ele jogou, o recipiente bateu aqui e alastrou por toda a parte superior do meu corpo. Meu e Deus. Aí foi aquela luta, conseguiram apagar, me levaram para o hospital. E aí me levaram para uma cidade maior, que lá tinha recurso. E aí começou essa trajetória. Aí eu fiquei esses 40 dias internada. E aí voltei para casa, fiz todo o procedimento, né, de recuperação e tudo. É lento, né? É lento, é doloroso, porque queimar um dedinho já dói. Imagina a parte superior do seu corpo todo até cabelo, tudo. E então, assim, a Geisa carregou essas marcas físicas e também emocional. Como que foi isso, Geisa, na sua infância? Porque na infância eu imagino que seja até um pouquinho mais leve, né? Mas como que foi isso, carregar isso durante a sua infância, a recuperação, carregar isso? Qual que era o seu sentimento ali durante a infância, durante a adolescência? Não foi fácil, Carol, porque eu tinha 5 anos e aí nesse 1 ano de recuperação, aí eu já entrei na escolinha, né? Que é o primeiro aninho. Então, assim, eu carregava a cicatriz. Hoje ela é um pouco menor, mas ela era maior, era bem visível. Bem visível mesmo. Então, assim, ninguém falava nada, mas eu tinha aquela vergonha. Eu lembro que eu tinha uma amiga, a gente era muito amiga mesmo, e aí ela, quando eu tinha muita camisetinha, e ela tinha blusas que tampava, e aí a gente trocava. Eu falava, você troca essa blusa comigo? Ela sempre trocava comigo. Mas, assim, ela nem sabia o porquê. Por que eu estava pedindo para trocar? Eu falava que era por conta do desenho e tudo. Mas era a vergonha que eu tinha de expor a minha cicatriz. Então, eu cresci, até a fase adulta mesmo, carregando essa vergonha dessas marcas. E então, quando foi aos 12 anos, o meu tio foi passear lá na minha cidade. Eu tinha ficado 10 anos sem ir lá o irmão da minha mãe, 10 anos sem ir lá. E depois desses 10 anos, ele foi lá. E aí, quando chegou ali, ele falou assim, vão para 7 Lagoas. E aí, quem sabe você lá não olha as suas cicatrizes.
Aí eu falei, vou. Só que aí a Geisa, desde pequenininha, já tinha aquele sonho de ir para fora, de trabalhar, porque ela é uma cidade pequena. Ou você trabalhava em roça, ou na casa de família, ou na casa de pessoas que trabalhassem em prefeitura. Não tinha recurso na cidade. Outras opções, Isso, né? não tinha. E eu tinha aquele desejo de trabalhar fora. Eu lembro que eu, assim, na cidade, assim, de 9, 10 anos, já trabalhava na casa dos outros, né? Arrumando casa para poder ter meu dinheirinho. E aí, através desse convite, eu falei assim, eu vou. Eu tinha esse desejo de profissional, desde de criança. E aí, na época, eu fui na escola por conta própria. Com 12 anos, peguei a minha transferência, não sei como. Só sei que eu trouxe... Antigamente era mais simples eu trouxe esse papel comigo. E aí, passou as férias. A minha tia me levou para ver as cicatrizes, só que lá, ela ficou com medo, né, de se mexer, piorar, porque era o sol muito quente. Ela falou assim, isso pode piorar. Então, assim, não era sobre a cicatriz naquele momento. Era a forma que Deus criou para eu sair da minha cidade, sair da minha parentela mesmo com 12 anos. E aí, na época, ele falou, aí acabou as férias, ele estava me levando embora e falou assim, se você tivesse trago o papel da escola, né, dava para estudar aqui, a escola aqui pertinho. Eu falei assim, eu trouxe um papel. E aí foi onde que eu fui lá na bolsa, peguei o papel, e ele falou assim, esse aqui é o papel de matrícula, né, de transferência. Aí a gente ligou para minha mãe, então a Geisa mudou para Sete Lagoas aos 12 anos. Você já tinha um plano, Já né? tinha um plano, né? Então, assim, daí já começou os desafios. Não foi fácil, porque morar longe de pai e mãe não é fácil. Então, acaba que você tira um pouco do conforto da casa que você está indo, né? Tira a privacidade. Não foi fácil, mas graças a Deus foi a porta que abriu para eu estar vindo. Deus preparou tudo, né? Pra isso, eu sou muito grata a eles por tudo. E aí, nesse momento, Carol, de estar aqui, eu falo assim, que foi muito difícil, essa questão, saudade de pai, mãe, família. Não foi fácil também carregar essa dor, né? Porque é uma dor, é coisa de criança, né? A gente pode falar que, nesse momento, até por causa de toda a transição, de toda a mudança que você estava vivendo, as cicatrizes externas começaram... Aliás, já começaram desde a infância, né? Mas elas começaram a se tornar mais cicatrizes internas também. Internas. Mais profundas. Então eu carregava dores físicas e aí já vinha aquela dor acompanhada do emocional da infância, né? Por tudo. E aí, quando chegou aos 15 anos, eu comecei a namorar. E aí, eu fiquei aqui namorando, né? Novinha, 15 anos. Quando foi aos 18 para 19 anos, aos 18 anos, esse meu namorado, na época, ele falou do curso de segurança do trabalho comigo. E aí, eu falei com ele assim, mas eu nem sei o que é segurança, como que eu vou fazer um curso? Ele falou assim, faz um curso e tal. Aí ele pegou a minha identidade, me matriculou para poder fazer a prova. E aí eu peguei e falei assim, eu não vou conseguir passar. Então a Geisa não acreditava nela, não acreditava. Uma menina saindo do norte de Minas, uma cidade pequena, para vir para uma cidade fazer um curso técnico, naquela época era muito difícil, né? Sim. E aí eu lembro que quando eu cheguei lá no local da prova, e aí ele falou assim, eu tinha que concorrer com 5.000 candidatos para uma turma, né, de 40 alunos. E aí eu falei com ele, eu não vou conseguir, eu não vou dar conta. Ele falou assim, desce do carro, você é capaz, eu acredito em você. Então aquela fala dele me despertou assim, eu vou conseguir. Foi a primeira vez que você teve a sensação de que alguém acreditava em você? Sim, foi. Porque, assim, como eu estava longe dos meus pais, então, assim, era difícil, né? É diferente. Então, eu enfrentei uma cidade praticamente, assim, sozinha, né? Eu falo por parentesco de primeiro grau, pai e mãe, irmãos. E aí, naquele momento, me deu uma força. Eu desci do carro, fui lá e fiz a prova. Só que eu falei, não passei, esse tanto de gente. E aí, quando foi aproximadamente, assim, uns 10 dias depois, ele virou para mim e falou assim... Aqui, eu peguei o resultado lá. Você passou em 11º lugar. Aí eu falei, o quê? Eu passei. Ele falou, passou. E então,
eu estou nessa jornada aí de segurança, como técnica em segurança do trabalho, tenho 17 anos na área. Então, eu falo assim, aos 5 anos eu sofri um acidente doméstico. Eu falo que aquele dia, espiritualmente, o inimigo, ele tinha um plano, só que Deus, ele tinha um propósito. Então, eu nunca imaginaria que eu ia me tornar técnica em segurança do trabalho. Só que Deus, ele usou aquele namorado na época para poder me colocar nessa área. E eu sou muito grata, né, à pessoa. Eu falo assim, eu tenho uma profissão, mas veio de Deus, mas também veio dessa pessoa que na época acreditou em mim. Sim. Então, assim, foi muito importante, sou muito grata. E aí, quando foi aos 19 anos, a gente se casou. Se casou e tudo. Passou uns 4 anos, a gente teve a nossa primeira filha. Então, assim, a gente estava vivendo um casamento, né? Não é 100%, porque nem todo casamento é perfeito, né? Como se diz, é só em novelas. Uhum. Mas, e aí, passou por esse tempo todo. A Geisa, ela não tinha sabedoria, né? Porque não tinha Deus. Não tinha Deus, porque não tem como você ter uma sabedoria divina se você não conhece o Pai. Sim. Então, eu não conhecia o Pai, que era o Pai verdadeiro do céu. E aí, como eu não conhecia ele, o meu pai, eu já estava distante dele, que era o meu pai da terra. Então, aí nesse período, a gente ficou casados por aproximadamente uns 13 anos. Estava bem, a gente teve a segunda filha e tudo. E aí, quando chegou num certo momento, veio a ruptura do casamento. E não é fácil. E não foi fácil, sabe, Carol? Eu falo assim que foi uma dor terrível. Terrível, que eu não desejo para ninguém mesmo. E aí, naquele momento, a Geisa tinha que enfrentar mais uma dor. A dor de carregar uma cicatriz, a dor que tinha que enfrentar o mundo sozinha, tinha que ser forte, aos 12 anos, até a fase adulta. Então, assim, eu carreguei muitas dores Sim. mesmo. E querendo ou não, eu também já vivi um divórcio. Uhum. O divórcio também é uma cicatriz. É uma cicatriz. Né? E algumas vezes até maior do que as cicatrizes físicas que a gente tem, né? Sim, é muito doloroso. Então, naquele momento ali, a gente estava morando em uma outra cidade. A gente, como se diz, começamos do zero. Não tinha nada, não tinha. Então, assim, a gente construiu junto. E aí, quando chegou aquele momento ali de família mesmo, de aproveitar, veio a ruptura, veio a separação. E aí, a Geisa teve que retornar para casa, porque eu estava em outra cidade. Retornei para minha casa com 2 filhas. Para a sua cidade? Para Sete Lagoas. Ah, tá. A gente estava morando em uma outra cidade a trabalho. Então, eu voltei para a minha cidade, que é aqui a minha casa hoje. E então, eu já não estava sozinha. Então, tinha 2 crianças para poder enfrentar novamente mais essa dor. Elas eram pequenininhas, né? A Ana, a menorzinha, ela tinha aproximadamente uns 3 aninhos. E a Giovana, ela tinha 8. E assim, não foi fácil, Carol, não foi fácil. Eu falo assim que foi um deserto que eu falo, meu Deus, meu Deus. E naquele momento, assim, que eu achei que a única saída que eu tinha para arrancar a dor que era tirando a minha vida. Era tirando a minha vida. Eu falo assim que aconteceu um episódio lá num dia que eu desesperei no momento, sabe? Só que Deus, ele cria situações, ele cria o jeito dele de colocar pessoas no momento certo para poder nos ajudar. É verdade. E aí eu lembro que Deus colocou uma pessoa distante de mim, que é aproximadamente uns 500 quilômetros. Eu não vou falar o que aconteceu, mas ela estava em um determinado lugar que ela foi o meu suporte, a minha base naquele momento, que é uma prima minha.
a gente não tem contato, porque ela é por parte de pai, acaba que a gente, por parte de pai, a gente é um pouco mais distante, né? Porque eu saí aos 12 anos, então não tive contato com ela. E aí, só que Deus, ele tinha um propósito. E aí ela foi a pessoa que foi minha base nesse tempo todo. Ela, naquele momento, ela falou que precisava falar comigo, e ela me ligou e falou assim: Geisa, seja forte, você vai conseguir vencer. E aí, mais uma vez, Deus colocou mais uma pessoa: você vai conseguir, você vai conseguir. Só que ela não fazia ideia do que eu estava passando. Estava acontecendo, assim, né? Sabe? Só que assim, eu precisava ser lapidada. Hoje eu falo, eu precisava ser lapidada. E aí, naquele momento ali de desespero que aconteceu essa situação, eu saí no outro dia, eu falei assim: Senhor, não aguento mais. Liguei para todas as pessoas que me ajudava ali emocionalmente. E aí, naquele momento, eu não recebi, não fui atendida. Liguei para um, liguei para outro, naquele para um, só que Deus não queria que ninguém me atendesse. Queria que Ele me atendesse, eu fosse buscar Ele verdadeiramente. Então, naquele dia que eu saí para cometer o ato, foi onde que eu cheguei na igreja. E foi ali... Foi ali que Deus me resgatou. E aí, daquele dia, eu não saí mais. Eu falo assim, que a dor, ela foi tão forte, tão forte. Sabe quando você está naquela noite escura? O meu pior pesadelo era chegar às 5 horas da tarde. Que era um anoitecer, que eu falava: mais uma noite em claro. Mais uma noite em claro. Então, assim, eu emociono, não porque dói. Hoje eu falo assim, que é porque eu venci aquilo, porque eu achei que, para mim, naquela época, jamais eu ia suportar. Eu lembro que minhas filhas eram muito pequenas e elas passaram por tudo isso. E eu trancava a porta do meu quarto e ali eu ficava, sabe quando você coloca o travesseiro dentro da sua boca para poder gritar, para ninguém te ouvir? E eu gritava, falava: Deus, me ajuda, me ajuda. E elas ali na sala, uma olhando a outra, e ali mais uma noite em claro. E no momento de desespero eu ligava para essa pessoa, para essa prima minha, e a gente orava junto. E eu ia para a igreja todos os dias eu falava assim: eu preciso ir para a igreja, porque lá parece que a dor, ela aliviava um pouco, sabe? Eu ia todos os dias. Então foi no pior momento que o Senhor entrou na sua vida? Foi no pior momento. E aí, naquele momento ali que eu fui buscar Deus, e aí eu passei por dificuldades, né? Eu falo financeira. E aí, naquele momento, eu falo assim que estava difícil as coisas, que era só eu e elas, minha família toda fora. E aí, um dia estava muito difícil, as coisas começaram a faltar na minha casa. Começou a faltar alguns alimentos, então assim, eu não tinha força para trabalhar. Quando eu cheguei na cidade, uma empresa que eu trabalhava, meu patrão, trabalhei para ele muito tempo, muitos anos, saí do trabalho, pedi conta para ir para essa cidade. E quando eu retornei, ele ficou sabendo e falou assim: Geisa, sua vaga está aqui, você vai voltar? Eu falei: eu não dou conta. Ele falou: não, espera o tempo que você precisar. E aí eu fiquei naquele sofrimento, mas depois, quando eu fui para a igreja, eu fui tendo essa força que vinha de Deus. Sim. Que vinha de Deus. E aí não foi fácil. E aí eu lembro que um dia as coisas estava acabando dentro de casa, eu ajoelhei na cozinha, e foi a primeira vez assim que eu tive aquele momento ali com Deus, sabe, assim, aquela prova com Deus. Será que Ele existe de verdade? E aí, naquele momento, eu ajoelhei, pus o rosto no chão e falei assim: Deus, se o Senhor existe, põe comida na minha casa. Aí contei moedas, deixei minhas filhas com uma pessoa, fui para a igreja. E aí, quando eu retornei, Carol, as minhas filhas me encontraram: mãe. Eu falei: o que foi? Ela tá assim: olha lá na geladeira, olha lá na bancada. Eu falei assim: o que tem? Aí, quando eu cheguei, tinha fruta, tinha verdura, tinha bolo, tinha biscoito, tinha leite, tinha
tudo que eu precisava ali naquele momento, sabe? E aí em cima da minha mesa tinha uma carta que elas não abriram, que era para mim. E tinha uma carta com 3 notas de R$ 50, que a pessoa falou assim: Geisa, não sei o que você está passando, mas eu estou te abençoando e não tenha vergonha de pedir ajuda. Nunca mais eu vi essa mulher. Eu sei que ela é irmã de uma vizinha, mas eu nunca mais tive contato com ela. Então, assim, foi naquele momento que Deus, ele proveu. E aí teve uma outra situação marcante, sabe? Eu falo muito com as mulheres na questão de ter fé, que Deus, ele ouve as orações. Teve um dia que eu estava no supermercado e estava ali com o dinheiro contado, sabe? Para aquela compra. E aí eu fui comprar, tive que tirar algumas coisas básicas mesmo. E aí comprei. Quando eu fui chamar o Uber, cadê o dinheiro? Não tinha dinheiro para o Uber, e aí não aceitava nem aquela forma de pagar, próxima, depois, né? Já estava tarde da noite. E aí eu olhei para o céu, assim, eu já falei assim: Senhor, manda alguém para me buscar. Aí veio uma pessoa conhecida, e aí essa pessoa passou por mim, eu não pedi, essa pessoa entrou. E aí, quando ela entrou, ela comprou o que ela precisava ali. E aí, ela saiu e falou assim: vocês estão aí? Você está esperando o Uber? Eu falei, sim. Ele falou assim: entra aqui no carro, eu levo vocês lá. Aí ele falou assim: eu estava no trabalho, aí eu senti uma vontade de comer um lanche. E aí, eu passei aqui para poder pegar. Nem ia passar aqui, mas eu passei. Eu falei: é Deus, eu sei porque ele passou aqui. Foi o Senhor que mandou. Então, assim, eu fiz prova com Deus, e todas as provas, naquele momento de dor, Ele me ouvia. E não foi fácil para as minhas filhas, porque era dor, era sofrimento, e na época, assim, eu toda machucada, eu não conseguia esconder aquilo delas, não conseguia. Então, elas sofreram junto comigo. Eu falo assim: Deus, obrigada pelas filhas que eu tenho. Eu falo assim, elas são muito abençoadas, muito educadas. Eu olho para elas assim, eu falo: meu Deus, não fui eu que eduquei. Não fui eu, porque elas são, assim, muito de Deus, aquelas, assim, que ajudam, sabe, Carol, em tudo, muito, amadureceu muito rápido também. E aí, fui nesse tempo todo para a igreja, buscando a Deus. Tudo que o pastor pregava, eu fui aplicando, sabe? Só que na hora que chegava a hora dele falar assim: se você tem mágoa, se você não consegue perdoar, se você tem ódio, se você carrega um ressentimento, você não vai conseguir receber o Espírito Santo. O Espírito Santo não consegue entrar dentro da pessoa que está carregando isso, não consegue. E eu falei: Senhor, eu não vou pedir perdão para ninguém, eu não vou perdoar ninguém, eu não consigo. Só que, assim, como eu estava no deserto, e aí eu entendi que aquele deserto ali era um deserto de aprendizado. Sim. De aprendizado. Existia uma saída, mas você precisava se posicionar para sair dali, né? Só que eu não sabia que seria daquela forma, sabe, assim. E aí veio tudo que o pastor pregava, eu falei: eu preciso perdoar. E aí eu fiz uma lista de pessoas que talvez que eu precisava pedir perdão para elas. Não porque eu fiz alguma coisa com elas, mas é porque eu carregava elas dentro de mim por alguma coisa que aconteceu no momento. E às vezes elas nem sabiam, né? Nem sabiam. Nem sabiam que tinham te ferido, que tinham te magoado de alguma forma, né? E achava que estava tudo bem, né? Então, naquele momento, eu falei assim: meu Deus, eu preciso pedir perdão. E aí eu fui uma determinada pessoa, eu falo assim que foi minha virada de chave, foi o perdão. Porque o perdão, ele foi libertador. Quando eu fui até essa pessoa e pedi perdão, que eu falava assim: Senhor, eu não vou pedir perdão, eu não fiz nada para ela. E ele falou assim: peça perdão. Só que eu não fiz nada, mas o meu comportamento, as minhas falas, o meu jeito, talvez feria ela também. Sim. Por falta de sabedoria de ambas as partes. Só que eu carregava essa pessoa durante muitos anos. E aí, quando foi nesse momento, eu
Fui, caminhei até ela e falei assim, eu estou aqui hoje para te pedir perdão por tudo. Me perdoa por não ter sido a nora que a senhora quis. Me perdoa por não ter tido sabedoria. Me perdoa pelas vezes que eu falei. Me perdoa por tudo, por tudo. Por não ter sido a esposa sábia. Talvez por algum momento a senhora achou que eu não era uma esposa sábia. Me perdoa por tudo, por tudo. Me perdoa. E aí aquele momento ali entre nós duas foi aquele momento assim de libertação para Geisa, porque eu carregava isso, sabe? E aí naquele momento eu falei assim, a partir de hoje eu quero comer, eu quero dormir, eu quero acordar sem te carregar aqui. E aí naquele momento assim, a gente se perdoou naquele momento, eu perdoei, fui embora leve. E aí, passado muitos anos, ela veio falecer, foi uma dor muito grande. Só que naquele momento eu estava em paz, porque quando o Espírito Santo ele te pede, você tem que obedecer. Sim. Então eu fiquei em paz com essa pessoa, graças a Deus, né? Assim, foi muito, eu falo que foi minha virada de chave. A gente tem que tirar o orgulho, porque o orgulho ele vai. Mas se você submete a ouvir a palavra, a cumprir o que está na palavra, a obedecer, que é a obediência que está ali na palavra, então você consegue. E esse momento foi o seu recomeço? Foi aí que você recomeçou e chegou a Geisa que você é hoje? Sim. Então, assim, Carol, eu pedi perdão para todas as pessoas, todas. Então, assim, não carregava mais ninguém. E aí, despertou aquele desejo, assim, de quem que é a Geisa de verdade? Que cor que a Geisa gosta? O que a Geisa gosta de comer? Porque a Geisa vivia em prol de um casamento, né? Então, assim, eu era aquela esposa que estava ali no dia a dia, mas a Geisa vivia em prol dos sonhos do outro, né? Sim. E aí, aquela Geisa não sabia o que ela queria. Ela fez o curso, mas assim, qual que é o propósito de ter feito esse curso, aquela coisa toda? Eu não entendia, né? Então, quando chegou nesse momento, Carol, eu quis me conhecer, que aí foi onde que eu fui buscar cursos de inteligência emocional para entender as minhas emoções e me conhecer. Porque o divórcio, ele acaba fazendo com que a gente... que haja uma perda da nossa identidade, né? A gente não sabe mais quem a gente é. É o que você falou. Que cor que a Geisa gosta? O que a Geisa gosta de fazer? Qual que é seu hobby? A gente acaba perdendo isso, porque a gente vive em função... E às vezes nem é que a outra pessoa pede. A gente é que acha que aquilo ali é o caminho, o outro não é culpado daquilo. Exato. Eu falo, Carol, porque assim, eu tinha tanta vergonha da Geisa, das minhas cicatrizes, eu carregava muitas dores, né? Eu lembro que quando a gente saía, eu era aquela vergonha para levantar, para poder ir no banheiro, porque eu tinha vergonha que as pessoas iriam olhar para mim. Eu falo assim que quando a gente andava junto, ele nunca não sabia disso. Eu sempre andava de um lado, ele andava daqui e eu andava do lado de cá para poder tampar. Para tampar o meu lado. Eu tinha isso comigo. Hoje eu não tenho vergonha de falar, mas eu tinha esse bloqueio. Eu não me levantava nos lugares. Vai lá, paga isso. Eu não, vai lá, você e tal. Eu não ia, mas é por conta desse bloqueio de autoimagem que eu tinha comigo. Então, quando eu passei por esse processo espiritual, emocional, e aquilo ali começou como se diz, a despertar externamente. Eu já queria me vestir melhor. Então, eu tinha perdido aproximadamente mais de 10 quilos, né, na época. Fiquei muito magra, A aparência, assim, acaba que a gente fica sofrida, né? Aparência sofrida. Então, quando eu já estava bem espiritual e emocional, eu falei assim, eu queria me vestir melhor. Porque aí foi onde que Deus proveu o curso de consultora de imagem. E eu falo que foi uma bênção na minha vida. E lá nessa formação, eu falo assim que eu fui restaurada por completo. Eu falo assim, eu entendi o espiritual, veio o emocional, me curei emocionalmente e veio a parte
da estética, Do de me arrumar, mesmo, descobrir né? quem que era a Geisa, que cor que ela gostava, que roupa que ela gostava, o meu jeito, o meu estilo, a minha essência. E aí, aquilo ali foi uma virada de chave. E hoje, Geisa, quem é a Geisa hoje? Qual que é o seu propósito hoje? O que o Senhor fez com tudo isso e o que Ele te entregou? Então, Carol, eu falo que a virada de chave foi o perdão, que é onde que eu trabalho, falo com as mulheres. Se você não perdoar, você não consegue ir adiante, não consegue. Você fica presa à pessoa, talvez a pessoa nem sabe que você está presa a ela, mas você vive aquela dor, Sim. o que ela te fez o tempo todo, então você não consegue ir adiante. E quando você tem uma comunhão com Deus, você entende esse processo. Então, como eu passei por esse processo todo, então chegou um dia, eu estava ali com Deus, num momento ali de conversa com Deus, chorando, emocionada, eu virei para Deus e falei assim, Deus, por que tudo isso aconteceu? Por que meu casamento acabou? Por que tudo aconteceu? Por que eu saí da minha cidade? Por que eu fui perguntando por quê? E para quê? Para quê? Tem alguma coisa. E foi tudo em vão. Foi simplesmente para mim, para a Geisa se transformar. Eu transformei, eu entendi, eu me lapidei, eu vi o que eu fiz de errado em toda a minha vida. E quando eu fui fazer essa carta, que eu fui a carta do perdão, Carol, eu pulei essa parte, eu fiz uma lista de como a Geisa era. Como esposa, como mãe, como filha, como profissional, em todas as áreas. E todas as partes negativas eu escrevi, eu ressignifiquei aquele momento. Então, quando eu ressignifiquei, eu rasguei, eu falei assim, eu não quero mais essa pessoa ser essa pessoa. Então, eu rasguei aquela Geisa, foi embora. E aí, quando você se entrega para Jesus, se batiza nas águas, arrepende do seu pecado, porque eu também não sou perfeita, eu também pequei, eu errei muito. Então, quando a gente tem um arrependimento em Cristo, Ele te perdoa e Ele te dá uma nova vida. Então, Ele faz todas as coisas. Sim. E aí, nesse momento ali de choro, eu falei, por quê? Por quê? Pra quê? E aí, liga uma mulher, eu tava chorando mesmo, liga uma mulher. É a Geisa? Falei, sim, Geisa, me ajuda. Eu tô tirando a minha vida. Meu esposo foi embora com uma amante, eu não suporto mais. Me ajuda. E aí eu lembro, naquele momento, eu sequei as minhas lágrimas. E eu falei assim, Senhor, eu sinto a dor dela. Eu sinto o que essa mulher está passando. Eu vou ajudar. E eu sequei, eu falei assim, agora, onde que você está? Vá para um lugar seguro, vamos conversar? Então a gente começou a conversar. E daí eu entendi o meu propósito. Eu falo que na infância, o diabo tinha um plano de acabar com a vida da Geisa naqueles 5 anos de idade. Só que Deus, ele já tinha um propósito lá na frente. Aquele fogo, ele era para a morte. Só que Deus, ele não permitiu. Aquilo foi para a vida. Foi para... Hoje eu trabalho cuidando da segurança do trabalho de funcionários, né, em multinacional. A dor da separação foi uma dor para a morte, que eu quis acabar com a minha vida na época. Hoje é a área que Deus mais me usa para poder ajudar mulheres, para resgatar ela daquele fundo de poço. Uau. Que eu falo assim, que é uma dor que só quem passa vai entender. Então, assim, hoje quando eu vou atender mulheres, ela vem, Geisa, tá acontecendo isso. Eu falo assim, tá tudo bem? Vamos conversar, vamos esquecer o casamento agora, vamos esquecer o marido que foi embora de casa com uma amante. E aí vem aquela comparação, porque quando você é trocada por uma mulher, quando seu casamento acaba, como você é trocada por uma mulher, aí vem aquela dor, vem aquela comparação, o que ela tem de melhor que eu não tenho, vem aquela culpa, vem aquele remorso. E aí essas mulheres, eu falo assim, olha, o homem, ele nunca troca você por uma mulher melhor, ele troca por uma mulher fácil. Então, esquece, aceite a realidade hoje. Então, vamos cuidar de você. De você. Quem que é você hoje? Não sei.
Não sei. Então aí começa aquele processo, tudo, as experiências de vida que eu tive. O foco é ela, né? O foco é ela. E aí quando eu consigo resgatar, não é sobre o casamento, é sobre aquela mulher que precisa ser resgatada. E hoje, Geisa, você é mentora de mulheres, você trabalha com isso, as mulheres que estiverem nos assistindo, que quiserem te procurar, elas podem te procurar, entrar em contato com você. Como que funciona hoje o seu trabalho hoje, com as Carol, mulheres? eu trabalho como aconselhamento. São mulheres enviadas, né, por Deus. Eu não menciono isso nas minhas redes sociais, que eu trabalho com isso. É uma postagem minha, é um look que eu posto, né? E aí vem aquela mulher, é uma mensagem refletiva ali que eu posto, e aí vem aquela mulher e já vem e fala assim, nossa, você tá tão bem. E aí eu falo, fala Deus. E aí eu chamo ela... Como detalhe. E aí ela vem pela minha transformação. Só que aí eu falo, vamos marcar um horário para eu conversar? E aí talvez aquela mulher tá ali no casamento e quer o divórcio, quer a separação, quer aquilo tudo. Só que a saída não é o divórcio. Sim. É aquela mulher se curar. É aquela mulher se conhecer. A primeira coisa é ela ser base, ela ter Deus. Se ela não tiver Deus, não tem casa nenhuma que suporta. Se os dois não tiver Deus, né? E como é mulher que me procura, eu não atendo homens, somente mulheres. Como elas me procuram, eu falo assim, vamos conversar por você. Se você conseguir, eu tenho certeza que os seus filhos, seu esposo, tudo vai ficar bem. Tudo muda, né? Então, eu faço esse trabalho hoje. São pessoas enviadas por Deus, mas eu trabalho com a segurança do trabalho, né? Eu atuo. Então, eu faço isso hoje. E aí, é uma parte, assim, que eu falo, quando Deus me deu, que eu tive o ressignificar, né? Das minhas cicatrizes, eu entendi o propósito, tudo. Chegou um dia, Carol, Deus usou uma pessoa. Num momento ali que a gente estava numa atividade, num curso, eu tive que contar a minha história do meu acidente. E aí eu contei a minha trajetória toda. Essa pessoa falou comigo assim, Geisa, escutando a sua história, as suas cicatrizes representam todas as batalhas que você venceu. É uma marquinha que Deus deixou aí para você lembrar que você venceu tudo. Com certeza. E aquilo ali eu comecei a olhar de uma forma diferente, assim, eu já estava curada. Só que aquilo ali foi uma confirmação mais ainda. Só que numa outra semana, eu falo assim, o inimigo, ele não desiste da gente, não, né? Mesmo. Ele quer tocar naquela ferida que a gente carrega. Ele quer voltar ao passado. Ele quer te mostrar quem você era. Ele quer que você volte, ele quer que você peque, ele quer que você não se arrependa, ele não quer que você tenha uma comunhão com Deus. E aí, naquele momento, liga uma determinada pessoa. E aí essa pessoa falava assim comigo, sua cara queimada, 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 queimada. E eu aqui no telefone, eu escutava a voz dessa mulher e eu falava, ela só falava isso, sabe? Cara queimada, cara que batia palma. E eu fui e falei assim, meu Deus, isso não me dói. E aí naquele momento eu fui e falei assim, o diabo, ele tocou na ferida que eu carregava desde a infância. Ele chegou agora para poder tocar. Só que ele não sabia que o meu Deus, ele chegou primeiro e eu já estava curada. Eu já estava curada. Então, aquilo ali, ao invés de ser uma dor, porque se fosse no passado, aquilo ali teria sido o meu fim, porque era uma dor que eu carregava. Só que naquele momento ali eu falei, meu Deus, tem algo nessa cicatriz, tem algo ali que eu preciso levar para as mulheres. E aí, eu fiquei tão feliz que aquela ligação era uma ligação para minha dor, para mim nunca mais levantar. Aquela ligação foi uma ligação que eu falo, Deus permitiu o inimigo usar aquela pessoa, só que Deus permitiu para ele ver que ele era comigo, eu já estava curada. Foi onde que eu fui no estúdio tirar uma foto pela primeira vez. E aí eu marquei com uma fotógrafa, uma amiga, e aí eu tirei uma foto de lado mostrando as minhas cicatrizes pela primeira vez. E aí eu postei nas redes sociais as minhas marcas. Lindo. E aí naquele momento eu conectei com várias pessoas que carregavam várias marcas. Então hoje assim, eu não falo só da marca emocional, venha as pessoas que me procuram pela marca física. Física também, física. Né? E hoje eu sou voluntária em uma associação de queimados
em São Paulo. São histórias de dores, de queimaduras, assim, que acidentes graves, sabe? E hoje eu faço parte dessa associação, que é um trabalho lindo, que é a Ana Vick. E hoje, Carol, eu não tenho vergonha de mostrar as minhas cicatrizes. Hoje, as suas marcas são a marca da promessa que o Senhor tem na sua vida. É a marca da promessa. Então, a Geisa, hoje, ela carrega essas cicatrizes. Eu falo assim que o acidente, ele veio no momento que eu achei que eu não ia suportar aquele fogo. Só que Deus já tinha um propósito lá na frente, que ele iria usar daquela dor para eu ajudar outras pessoas. Eu falo assim que tudo que eu passei, tudo mesmo, Deus, ele me usa em todas as áreas. Igual, por exemplo, se eu passo por algum momento difícil, doloroso, uma pessoa vem e usa algumas palavras assim que machuca, e aí eu vou e falo assim, tem algo a aprender aqui. Tem algo a aprender aqui. E eu falo, quando eu atendo as mulheres, muitas não sabem o que eu passei. Eu só ajudo elas. Então, assim, eu falo, meu Deus, a situação dela tá tão fácil de resolver. É só ela obedecer a palavra e ver e reconhecer o que tá errado e mudar. E mudar, não pelo outro, por elas mesmas. Ela, né? Então, assim, as minhas marcas, ela representa Jesus. Ele estava comigo o tempo todo, desde os meus 5 anos. E eu falo assim, eu só tenho a agradecer por tudo que eu passei. A separação, eu falo assim, foi muita dor. Mas eu falo que foi algo necessário para minha transformação, para a Geisa saber quem ela era. Né? Eu não sou a favor do divórcio. Claro. Não sou a favor. Claro. Sou a favor da família. Tanto que hoje eu ajudo famílias a serem restauradas. Não o casamento, eu ajudo a mulher a ser restaurada. O Senhor não restaura casamentos, o Senhor restaura pessoas. E pessoas restauradas restauram casamentos. Verdade, né? Carol. Geisa, eu não tenho como te agradecer, o nosso tempo estourou, mas eu te agradeço muitíssimo pela participação, pela sua história, por tudo que o Senhor já fez e por tudo que Ele ainda vai fazer na sua vida. Te agradeço muito por ter se disposto a falar, a contar, a mostrar. Que o Senhor te abençoe e te use de uma forma poderosa. Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço muito, tá, Carol? E posso deixar uma mensagem para as mulheres? Pode, sim. Mulher, eu sei que você tá aí, tá passando por um momento muito difícil, muito doloroso, e acha que esse deserto você não vai conseguir sair. Só que não desista. Aproveite esse deserto para se lapidar, porque você está na melhor escola da vida, que é a escola que Jesus nos leva. Quem vai para o deserto e se submete o ensinamento dele, você não sai de lá a mesma pessoa. Então obedeça a palavra, obedeça a Jesus, e você vai conseguir. E saiba que todas as suas orações estão sendo ouvidas. É verdade. Obrigada, Geisa, muito obrigada. E obrigada a você que ficou com a gente até agora. Eu tenho certeza que você foi impactado por essa história. Eu fui tremendamente impactada. Durante muitos anos, as minhas cicatrizes tiveram o poder de me parar. Até hoje ainda é complicado para mim. Estar aqui nesse podcast é complicado para mim. Tanto que nos primeiros episódios, a produção me chamava atenção, porque eu pesava a mão nos filtros e tal. Mas aos poucos é exatamente o que você falou. O Senhor vai ressignificando tudo. Então, obrigada a você que está aí. Eu espero que você esteja sendo abençoada com esse podcast. E eu te espero no próximo episódio. Tchau, tchau.